Crespo, ele botou na mesa, mandou medir e fez tudo o que a gente espera que a alta cúpula faça dentro do São Paulo, que é trazer a realidade. E acho que até nas palavras do Crespo, a gente viu muita sinceridade disso. E tudo que ele traz na teoria é muito bom e tem que acontecer. O problema é que do lado da diretoria não vem acontecendo, que é austeridade financeira. Ele compara o São Paulo com o Flamengo, ele traz uma dor para esse depoimento. Enfim, a gente vai trazer a aspa do Crespo na coletiva, e aí logo depois a gente vai comentar em cima aqui o que ele trouxe. Bora ouvir todo torcedor do São Paulino Crespo, tem que escutar o que o Crespo teve saindo para falar. um pouco do jogo, enfim, e até da temporada, queria aproveitar que você enfrentou o Flamengo hoje, e é bem parecida com a pergunta do Edu até, né? Você enfrentou um time que pode ganhar a Libertadores ou até mesmo o Campeonato Brasileiro, né? E nos últimos anos a gente vê aqui quase sempre, tirando algumas vez ou outra que acontece uma coisa diferente, esses dois times brigando lá em cima. Você citou o dinheiro, mas vai um pouco além também, né, do dinheiro, a organização que esses dois clubes têm. Eu queria escutar a sua opinião sobre o futebol brasileiro hoje, com toda a sua experiência e também a sua vivência de São Paulo, além do dinheiro. O que você entende que esses clubes têm, que eles estão sempre brigando pelos títulos menores, maiores, enfim? E o que falta para o São Paulo, num geral? Dá para o torcedor ter a expectativa, por exemplo, de voltar a ser o maior campeão da América, que vai deixar de ser após essa final da Libertadores? Falando além do dinheiro, né? Mas como instituição. É que eu falei sempre. Com dinheiro você acorta os tempos. É assim. Há quanto tempo Flamengo e Palmeiras colocam dinheiro? São competitivos, chegam à final da Copa Libertadores, brigam para a Libertadores, para o Brasileirão. É assim, não é? Vou falar a mesma coisa que falou Felipe Luiz, sabe? A gente de futebol lo sabe. Você coloca dinheiro tem mais possibilidades. Se depois, solo com dinheiro, não. Não, porque não quero faltar respeito do trabalho do Abel e de Felipe, porque não é fácil. Não é fácil o que eles estão fazendo. Nunca é fácil. Mas acho que são situações diferentes. Então, o que tem que São Paulo? Gente, com dinheiro acorta os tempos e muitas ideias se tentar de fazer. Então, se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui, quando a gente ganhou o Paulistão, muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe cuántas veces? ¿Usted sabe? Una vez en 20 años. No. Realidades, gente. Realidades. Pé no chão. Entender a situação. É assim. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar. Sí, estamos falando en este momento. Sudamérica, no. Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión. Es otra cosa. Sudamérica, não só no Brasil. Então, se você vai ficar mal, se você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Não pode neste momento. Na história, sim que podemos comparar e começamos. Na história, sim falamos. Aí começamos a falar diferente. Mas a realidade é outra. Então, a gente, calma, humildade e trabalhar e tentar reconquistar e tentar reduzir esse gap que existe. Como pode? O mais rápido possível a gente quer. Te poner dinheiro, colocar dinheiro. Senão é aí. Todos os dias, assim, gente, a ver, quanto custam os jogadores de Flamengo e Palmeiras? Tem a facilidade não somente de comprar, sino de resistir às tentações na Europa. A gente apenas pode. Então, estamos em outro nível, gente. É outro nível.
Faz mal? Sim, muito mal. Por quê? Porque a gente tem na mente o grande São Paulo, que estamos trabalhando para isso. Quanto tempo vamos a ter? Temos que fazer as coisas bem por muitos anos. Muitos anos. Fazer as coisas bem. E aceitar que podemos errar. No... Perfeito. Tá aí a coletiva do técnico Hernan Crespo, que para mim ele foi perfeito. Para mim essa aqui é a realidade. Acho que também isso poderia ter sido feito antes, né? E era a promessa do presidente Júlio Casares em 2021. Mas com a mesma promessa que ele deu, ele contratou, a primeira contratação foi buscar o Orejuela por 3 milhões, o Éder por 700 mil por mês, foi buscar jogadores que a gente viu que no fim das contas acabaram não dando em nada. Então, assim, em 2025 já era para estarmos numa situação bem melhor, porque era o básico que deveria ter sido feito em 2021, quando essa gestão assume. Só que também não dá, a realidade é de não ficar também se lamentando com o passado, não dá para mudar, é isso e ponto. Então o que a gente tem que fazer é cobrar o agora. E acho que o Crespo está coberto de razão, não tem mais o que falar, na verdade, do que o Crespo trouxe. O que precisa a gente fazer é cobrar, como a gente faz aqui diariamente, como os torcedores estão fazendo, para que se de fato isso aconteça. E ao que tudo indica, o Crespo parece estar disposto a participar desse processo. O Crespo ele entende essa realidade do São Paulo. Então, nada mais justo do que também a gente mostrar a ele a confiança também no desenvolvimento do seu trabalho. Então, assim, é o que a gente já vem falando há um bom tempo, mas é legal que o Crespo, em 4 meses de trabalho, 5 meses de trabalho, também já sabe que isso tem que acontecer. Resta agora a gestão a qual comanda o próprio Crespo tenha essa noção, tenha essa gestão para fazer as coisas acontecerem. Porque não dá para você falar em ano de austeridade financeira, de cortar gastos, disso e daquilo, e aí você mantém o Lucas ganhando o que ganha, você contrata o Oscar como o top 5 dos maiores salários do futebol brasileiro, aí fica difícil, né? Porque fica um discurso só na fala, não fica na realidade. E a gente espera que para o ano que vem a realidade finalmente aconteça e que em 2025 não foi ano de austeridade, é mentira. Foi o ano totalmente estapafúrdio. Se no final do ano o Casares vir com a cara lavada e falar que não, foi um primeiro ano bom, porque não foi. Porque ele errou na gestão do futebol, gastou demais no futebol, no social, na base, em tudo. Gastou muito. E aí teve que liquidar a principal safra de Cotia em sua história. A gente espera que em 2026, não estou com esperança, não estou com expectativa, porque eu não confio nessa gestão, mas eu espero estar errado em 2026. Finalmente façam algo acontecer, porque senão a gente vai ficar num loop. Aí em 2026 a gente vai falar a mesma coisa, aí em 27, aí em 28, aí em 29, aí em 30, até a hora que o campo não resolver e esse time ser rebaixado. E a gente viu como aconteceu com o Cruzeiro. Todo mundo, não, cair é bom. Eu cresci com isso. Não, cair é bom porque você arruma a casinha e volta mais forte. Eu vi com o Cruzeiro, eu vi com o Vasco, eu vi com o Botafogo. O Botafogo só conseguiu depois a Libertadores porque virou SAF. Eu vi acontecer com todo mundo. Eu vi como realmente cair é bom para organizar a casa. Tô vendo. É óbvio que não é. Então, eu espero muito que as coisas mudem para 2026, mas eu não acredito nisso. Enfim, Lidio Teixeira, o que você achou do Crespão aí? Achei ele bem realista, né? Não, eu já tinha assistido a entrevista dele, né? Tinha gostado bastante do que ele falou. Aliás, bateu até um arrependimentozinho de eu não ter ficado ontem lá na coletiva de imprensa. Sabe? Ontem estava liberado, né? Ah, você vai entrando na cara de pau lá e vai indo lá. Lá é mais difícil deles controlar do que no Morumbi. Então, eles geralmente esses jogos fora do Morumbi a gente consegue fazer alguma coisa lá, né? Bateu um certo arrependimentozinho, para falar a verdade, que eu tava tão cansado que eu falei assim. E tava chovendo também no final do jogo, choveu lá.
depois que acabou o jogo, começou a chover lá em Santos. Aí deu aquele negócio de ir embora, não sei o quê. Bom, porque faltou perguntar para ele duas coisas, né? Todo mundo está falando que ele vai participar aí das contratações. Eu iria perguntar isso para ele, se é verdade, né? E qual o perfil do jogador que ele quer, porque eu queria ouvir aquela história dos jogadores de 22 a 26 anos da boca do Crespo. Posso falar? Ele não ia responder. Ele não ia deixar nem eu completar a pergunta, para falar a verdade, né? Ele só respondeu essa porque foi a Priscila que perguntou. Se fosse um cueca ela que tivesse perguntado, ele não ia falar nada. Não abro, pergunta para a diretoria. Mas aí, como foi a Priscila Senhorense que fez a pergunta, ele, né? Bom, e ela é muito boa mesmo, independente disso. Aí o que acontece? Do que ele falou, sim, concordo com tudo. É exatamente essa a nossa realidade hoje. Deveríamos ter cuidado disso antes? Deveríamos, mas como o próprio Casares já falou, ele precisava de um título importante. Mentira, isso aí, mentira. Mas foi o que ele falou, mas ele mente, mentiu. Ele mente todo o tempo. Se você for levar em consideração isso, você está lascado, porque ele mente o tempo inteiro. Mas foi o que ele falou, vai ficar registrado isso daí, tanto como também do nosso querido Belmonte, que ele é bom para... É só um trechinho, só disso, rapidinho, para você concluir. Isso é tão vergonhoso quando eu escuto isso, porque o Casares, ele assume em 2021 sendo contra a reeleição. Depois, ele, no poder, ele muda o estatuto para ter reeleição. Então, tá vendo como, na minha visão, ou ele é um especialista muito grande que ele viu na frente, ele falou, cara, eu vou conseguir mudar o estatuto para ter reeleição. Então, no meu primeiro mandato, eu vou conquistar títulos e aí depois eu vou recuperar financeiramente, sem ter mandato, sem ter a certeza do mandato. Ou ele foi muito astuto, ou, enfim, pode concluir. Então, e aí o que a gente tem agora? A gente vai ter um ano aí pela frente de eleição no São Paulo, que a gente, independentemente do que você falou, a gente sabe que provavelmente isso não vai acontecer, por causa exatamente que é um ano eleitoral. Ele não pode simplesmente falar que vai mandar todos os jogadores, reduzir os salários, ele não vai fazer isso, porque ele precisa colocar alguém dele lá em cima. Ontem ele não estava no estádio, quem estava lá era o Carlos Magno, vimos de perto, ele e o vice-presidente do São Paulo, que ninguém nem sabe quem é, mas ele estava lá. O Harry Massis? Ele estava. Os dois, o Carlos Magno e o Harry? Eu não vi mais ninguém, não vi o Belmonte, não vi o Júlio, não vi ninguém assim, nem o Chapecó, Muricy, nenhum desses aí, só vi esses dois ontem lá, porque a gente estava no elevador ali esperando, aí tanto que estava demorando tanto que a gente acabou descendo de escada mesmo, mas eles ficaram esperando o elevador, com seguranças, né, do lado, tal, essas coisas. Eu sabia que o Casares não ia. Ontem até achei estranho, porque o torcedor esqueceu da manifestação, né, porque o São Paulo, a torcida tem se manifestado contrária à gestão Júlio Casares no final do jogo, mas como o jogo foi tão empolgante, ontem o jogo foi bom, cara, foi um jogo empolgante mesmo, sabe? Foi um jogo que valeu a pena assistir, mesmo empate 2-2 tal, o São Paulo poderia ter ganho, o Flamengo poderia ter ganho, foi aquilo que a gente já analisou no tópico anterior, mas acho que o torcedor também acabou esquecendo, também teve a chuva, né, começou a chover, aí todo mundo começou a ficar meio desesperado para ir embora, porque também estava todo mundo longe de casa, tem todos esses aspectos aí que vocês imaginam, né, então tudo acabou atrapalhando um pouco. Vamos ver se no jogo contra o Red Bull Bragantino o torcedor vá, né, e lembre que as manifestações precisam continuar assim, porque vamos supor que o São Paulo se classifique para a Libertadores, tal. Aí vão querer esquecer o que aconteceu? Não pode, tem que manter, porque há de se cobrar sim e muito dessa diretoria uma gestão mais consciente, porque assim, não dá para a gente ficar correndo atrás dos caras também, não dá para a gente ficar todo o campeonato, o Palmeiras, o Flamengo, né? A gente vai ter que fazer alguma coisa, não só o São Paulo, os outros times também, mas a gente fala do São Paulo, que os outros que se virem. Tem que começar a criar algum mecanismo aí para que consiga ter uma performance competitiva melhor para os próximos anos. Perfeito, estou muito com você aí nessa e, enfim, é bom saber que pelo menos também temos um técnico que sabe da realidade do clube.
E é um ponto importante, viu, Lidio, que você trouxe. Não dá também para ficar... Nossa, a gente está o quê? Desde 2024 com essa... Não, é porque o Flamengo... Não dá também para ficar toda hora atrás dos caras, né, meu? Vamos acordar para a vida, né? Vamos... Senão daqui a pouco, filho, ó... Santos está de novo brigando para não cair. Cruzeiro só conseguiu ressurgir depois que vendeu para o Pedrinho BH. O Botafogo já está na labuta de novo. O Vasco está nesse martírio aí dos últimos anos. O Internacional e Grêmio já estão brigando para não cair de novo. De novo. Então, meu irmão, a história ela vai continuando. A história, há 100 anos atrás, outros 100 anos eu fui longe. Há 50 anos atrás, tinham outros gigantes lá na Inglaterra. O Nottingham Forest era gigantão lá. Hoje é um time de meio de tabela. Então, vamos acordar para a vida também.